Boa noite a todos. Meu nome é Flávia Porto, eu sou professora do curso de Educação Física da UERJ. Estou como coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte, que hoje vem oferecer uma aula aberta ministrada pela professora Juliana Silva, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que vai falar conosco sobre ferramentas para gestão e produtividade na pós-graduação. Professora Juliana, mais uma vez, agradeço muitíssimo o convite, o aceite do convite, e por dividir a sua experiência, o seu conhecimento conosco, que é sempre muito útil a gente trocar figurinhas e conhecer mais as coisas. Então, agradeço de antemão. Para quem tiver perguntas, eu vou pedir o seguinte, vocês podem usar o recurso aqui do Meet de levantar a mão, porque ele já vai formando uma fila de quem vai falar, quem levantou a mão primeiro, e ao final da exposição da professora Juliana, então a gente segue a ordem. Aqueles que tiverem com algum problema de áudio ou preferirem escrever suas perguntas, podem escrever no chat, que ao final da exposição dela eu leio e a gente consegue trocar ideias, tá bom? Eu desejo que todos tenhamos uma boa noite. Juliana, agora a palavra está com você. Então, tá bom, muito obrigada, né, professora Flávia, pelo convite. Fiquei muito contente, é um prazer estar aqui. Eu espero que realmente seja, né, de proveito de vocês. A ideia é realmente compartilhar algumas experiências. Quando a gente fala assim, né, em produtividade, organização, diz, nossa, então a pessoa é assim completamente produtiva 100% e organizadíssima 100%, não necessariamente, mas eu vou justamente compartilhar com vocês algumas experiências, algumas ferramentas que me ajudam nesse sentido, né? E eu espero que possam também ajudá-los, talvez algumas até já sejam de conhecimentos de vocês, né? E vou falar um pouquinho também de como é que eu uso e como é que a gente trabalha com tudo isso. Então, bom, como a Flávia falou, eu vou depois, então, passar esses slides para vocês, né? Para vocês poderem, na verdade, existem vários links aqui que foram colocados, né? Então, vocês não se preocupem que isso vai ser passado aí para vocês, tá? Bom, então, pessoal, então, assim, né, a ideia, né, esse é o nome, Ferramentas para Gestão e Produtividade na Pós-Graduação, né? E aqui já uma imagenzinha gerada lá pela inteligência artificial, ou aquela ideia do chega de causa, organize sua vida antes que o post-it fuja da geladeira, né? Vou falar um pouquinho sobre mim, então, né? Então, eu sou professora na UFSPA, né? A sigla é meio difícil de ser falada, né? Então, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, como a Flávia apresentou. A minha formação toda é ciência da computação, então, a graduação, mestrado, doutorado, lá pela URGS, né? E eu atuo, então, em saúde digital, em engenharia de software, é a minha principal área de atuação, assim, dentro do curso de informática biomédica. Esse é um curso de graduação que a gente tem na UFSPA, é um curso que só existe em 3 universidades no Brasil, é um curso bastante inovador, assim, com computação, com área biológica, né, muito legal. E eu trabalho também com ciência espacial, e foi aí que eu conheci a Flávia. Então, foi muito legal, e a gente, né, desenvolveu, inclusive, projetos juntas, no contexto do Núcleo de Pesquisa Espacial em Ambientes Extremos. Eu vou deixar os links também para esses sites, né? Então, esse núcleo então, é coordenado por mim e pela professora Thaís Russomano, que atualmente mora em Londres, e foi tua orientadora, né, Flávia? Em parte, porque... Em parte. Na verdade, no papel, ela não foi minha orientadora, mas nós trabalhamos quase 6 anos diretos juntas, lá em Porto Alegre, e aí depois foi aqui no Rio de Janeiro, ali em Porto Alegre, ou em Londres, né, que ela viaja Sim. muito. Mas desde então, a parceria se manteve. Ela foi orientadora do Jonas. Ah, entendi. Eu achei que ela tivesse sido também tua orientadora. Não. Olha só. Mas de coração é. De coração é. E ainda é, né? De todo mundo.
Ah, e eu tenho trabalhado também com a questão de sustentabilidade, né? A sustentabilidade pensando assim no contexto da Agenda 2030, daquela questão dos ODS, então, preocupando principalmente com a questão da saúde digital, né? Como que a gente pode realmente promover uma inclusão digital que seja realmente inclusiva com relação a uma série de aspectos, né? Não só com relação à ideia de que as pessoas possam ter acesso ao software, mas realmente possam entendê-lo, possam utilizá-lo de uma forma adequada, tá? E aí, nesse contexto, então, como eu disse, eu coordeno o núcleo de pesquisa espacial, agora a gente criou também o núcleo de saúde digital. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Ok, tranquilo, agora já fechou. Então, esse núcleo também vou deixar o link ali para vocês, né? Atua no curso de graduação em informática biomédica, no programa de pós-graduação em tecnologias da informação e gestão em saúde. E eu estava justamente falando antes, né? Que é um programa que é interdisciplinar. Então, é muito legal, porque justamente, né, eu já orientei profissionais de muitas áreas distintas, né? Então, e nos meus núcleos de pesquisa espacial, a Flávia participou de vários projetos, então a gente tem, né, toda educação física, fisioterapia, medicina, informática, música, comunicação social, direito, então, assim, áreas variadas, e isso acaba sendo uma coisa muito legal. Né? Então, participo também junto com a Flávia, né, de algumas atividades acadêmicas da Nova Space, que é uma empresa inglesa, e da professora Thais Sommano, que a gente estava referenciando anteriormente, sou professora visitante na Universidade La República, no Uruguai. Mas, assim, como eu disse, a minha formação é toda em computação, mas eu tenho atuado realmente mais nessa área da saúde, né, de uma forma geral, assim, pensando na questão toda de saúde digital. E justamente considerando, né, todas essas atividades, essa questão de trabalhar com pessoas de muitas áreas, e isso é interessante, que é muito legal, porque a gente acaba aprendendo muito, mas a gente precisa justamente também investir um certo tempo né, para poder realmente conhecer um pouquinho das áreas, tudo, né? Então, assim, eu acabei também trabalhando com várias ferramentas que acabam sendo muito interessantes em termos de organização. E como eu disse para vocês, né, a ideia é poder compartilhar com vocês algumas coisas. Então, a gente vai começar com uma pesquisinha aqui no Mentimeter, né, vocês já devem conhecer. Então, assim, vocês podem ou usar o QR Code para acessar, ou então acessar mente.com, tá? E daí eu vou passar depois o código para vocês. Então, vou deixar ainda projetado aqui um pouquinho a questão do QR Code, e depois aí eu já projeto, deixa eu já projetar aqui. Então, vocês têm aqui a primeira, já tem gente respondendo. Então, para quem preferir, né, vocês podem também digitar em mente.com no browser, né, e colocar esse código 48776625. Se vocês quiserem que eu volte ali o QR Code, vocês me falem, por favor. Alguém precisa do QR Code para eu projetar? Não? Acho que não, acho que pode prosseguir. Então tá bom. Tá? Então, interessante, né? Eu começo bem, mas depois me perco, isso acaba sendo bem comum, é aquela coisa que a gente começa, né? Principalmente um novo projeto, alguma coisa, então, assim, é mais comum, justamente, né? Que a gente tenha uma organização um pouquinho mais ampla, tudo, né? No controle, mas posso melhorar, ótimo. Ninguém precisa de um GPS para sobreviver até agora. Ok. Então, tá. Bom, vamos aqui para o próximo slide. Então, ok, a gente já teve um pouquinho, né, uma ideia aí de como é que... Aqui, ok. Como é que vocês estão. Mas, assim, eu queria começar compartilhando, na verdade, com vocês. Eu dividi né, essa aula em duas partes principais. Uma relacionada à questão, assim, em termos de organização pessoal, de algumas experiências para compartilhar com vocês, que tem a ver com alguns métodos que, inclusive, eu estudei na engenharia de software e que a gente acaba aplicando, né, tanto na vida pessoal quanto nas atividades profissionais.
E depois, a segunda parte é em termos de ferramentas mais específicas, assim, relacionadas principalmente com inteligência artificial, né, que podem ser bem úteis, podem ser bem interessantes, assim, para nos ajudar na produção acadêmica, tá? Então, assim, com relação à questão de métodos ágeis, né, o que acontece? Na área de engenharia de software, como eu falei para vocês, é uma das áreas que eu atuo, e a área que eu fiz, né, o mestrado, doutorado e tal. A gente, em termos de desenvolvimento, só para dar um pouquinho o contexto histórico aí para vocês. Em termos de desenvolvimento de software, a gente fala assim que um método que é mais, digamos, mais convencional, o desenvolvimento que a gente chama de cascata. O que é em cascata? A gente desenvolve todo o software, e lá no final a gente entrega o software, e daí, de repente, a pessoa que recebe o software diz, poxa, mas não era bem o que eu queria. E aí tem toda a questão do retrabalho, tem todo o problema, né? Então, às vezes, a gente se passa meses até que a pessoa realmente possa receber alguma coisa. Então, essa questão dos métodos ágeis, ela foi proposta, né? Ela nasceu de um negócio chamado Movimento Ágil, foi o Manifesto Ágil, que foi escrito em 2001. Então, tem a gente aqui que não é nascida ainda, né? Então, por esse grupo de pessoas, esses pesquisadores, essas pessoas, na verdade, assim, aí são pesquisadores, consultores, vários deles, a maioria deles tem livros editados, né, de engenharia de software, e é muito interessante porque vários deles, né, eu conheço, assim, da questão toda da literatura, com alguns eu até trabalhei, e foi uma coisa que eles fizeram que eles não tinham noção realmente né, de todo o, digamos, todo o impacto que isso teria, tá? Então, eles estavam reunidos lá num resort de esqui nos Estados Unidos e estavam conversando sobre os problemas, assim, sabe? Aquela coisa de dividir perrengue mesmo, né? Então, poxa, né? A gente está com sérios problemas, a questão toda da história de projetos que não dão certo, né? Então, tem uma série de projetos que, poxa, eles começam bem, mas depois acaba a coisa não saindo, né? E a gente precisa melhorar tudo isso. Então, vamos escrever algumas coisas aqui para que, assim, que a gente acha que seriam úteis, né? Que se fossem observadas. E o que é esse manifesto ágil? Diz o seguinte, que é mais importante, né? Então, indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas, né? Mais importante, né? Tem mais valor responder a mudanças do que seguir um plano. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente e colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Daí a gente olha e diz, não, como assim? Então, tem que seguir plano, tem que simplesmente fazer as mudanças, né? Ou, por exemplo, poxa, então não importa mesmo, né? A questão todo o processo que vai ser seguido, importa simplesmente as pessoas, e não é essa ideia. Eles apresentam isso até assim como frases, né? Uma embaixo da outra, diz, olha, embora aqueles primeiros itens, aqueles itens, né, que estão em colorido, eles sejam os mais importantes, os outros itens, eles também têm que ser considerados. Então, a ideia é que a gente tenha, assim, um plano, mas seja um plano que nos ajude a responder a mudanças. E por que eu estou trazendo tudo isso de engenharia de software, né? De repente eu falava, dizer, meu Deus, não era sobre software a palestra, né? A aula, né? Mas é porque toda essa questão do método ágil, dessa ideia da gente poder justamente ter uma certa flexibilidade, da gente saber que as coisas mudam, né? Os projetos de software na vida, as coisas mudam. Então, a gente pode ter um plano que é extremamente quadradinho e que, né, normalmente qualquer coisa mude, a gente vai dizer, poxa, mas o plano fracassou, ou a gente pode justamente aprender com o planejamento em si e utilizar o plano como uma forma da gente poder voltar atrás e dizer, beleza, mudou isso aqui. Qual é o impacto disso? Eu vou ter que mudar muita coisa, eu vou ter que mudar só aquela pequena coisa, como é que funciona tudo isso? Então, assim, essa questão toda dos métodos ágeis, ela tem muito a ver com essa ideia. E essa ideia, na verdade, ela não surgiu lá de 2001, ela vem de um artigo até que foi publicado em 86, que fala muito da questão da instabilidade incorporada, né? Então, desses dois autores, né, que são japoneses, e que falam dessa questão toda, né, de que a gente trabalhe com a ideia, né, de uma instabilidade incorporada, no sentido de saber que as coisas vão mudar, né? Então, assim, as condições vão mudar, o projeto vai mudar, a vida vai mudar, mas mesmo assim, a ideia é que um planejamento possa realmente ser útil, né, para que a gente possa justamente poder voltar a algum local, voltar a algum momento e poder realmente comparar com aquilo que tinha sido planejado com aquilo que foi mudado. Mas então, você fala muito da questão da autogerência, né?
Então, que é importante tanto para equipes quanto para as próprias pessoas. Então, pensando numa pós-graduação, vocês imaginem o seguinte, né? O que é mais interessante? Aquele aluno que a gente, né, como professor, tem que ficar controlando, assim, cada etapa. E aí, né? Fez tal coisa, fez tal trabalho, mandou relatório, fez tal coisa, né? Então, poxa, a gente precisa, sei lá, fazer uma reunião, por exemplo, semanal e fazer um checkpoints durante a semana para ver se realmente a pessoa fez tudo isso. Isso acaba sendo muito complicado, né? Muito desgastante, tanto para o professor quanto para o aluno, né? E a ideia é justamente que a gente possa fugir desse microgerenciamento e trabalhar nessa questão da autogerência. Então, de repente, poxa, se no meio da tarde eu vou fazer uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o meu trabalho, e eu decido fazer isso, sei lá, eu entendo um pouquinho mais meu tempo, né? Entendo que eu rendo mais para determinadas atividades de manhã cedo, entendo que tem algumas outras atividades que à noite são muito mais interessantes, né, para eu fazer. Tudo esse tipo de coisa tem a ver com a questão toda do autoconhecimento, não no sentido, né, mais geral, mas sim de como é que a gente funciona em termos produtivos. E toda essa questão dos métodos ágeis tem muito a ver com isso. Então, tem algumas entidades, né, a gente não vai entrar nisso aqui agora, mas que trabalham bastante com essa ideia de trazer agilidade para o trabalho, né, que seja feito de uma maneira sustentável. Então, se fala muito da questão da sustentabilidade no trabalho. Aqui, numa outra visão, não aquela da Agenda 2030, que eu tinha comentado anteriormente, né, mas aquela ideia de, poxa, gente, eu posso trabalhar hoje, sei lá, 14 horas, eu vou render bastante, mas quão sustentável é isso? Né? Então, quão sustentável eu passar dias e dias nesse ritmo? Né? Então, eu preciso justamente buscar formas de eu trabalhar de uma maneira que seja sustentável, no sentido que, eventualmente, eu posso ter dias que sejam, né, tipo outliers, assim, né, mas que não sejam realmente o normal, porque a gente não vai aguentar. Então, a ideia é que a gente trabalhe com essa questão toda de valores ágeis, né, então, e eu estou apresentando tudo isso antes das ferramentas, porque não adianta a gente trabalhar com ferramentas sem a gente ter uma organização geral daquilo que vai ser realizado e pensando, né, justamente dessa forma de organização. E como eu disse, né, compartilhando aqui algumas experiências, né, não sou nenhuma expert em organização e produtividade, tá? Então, compartilhando realmente experiências. Então, os valores ágeis têm a ver com isso, né, sustentabilidade, que eu tinha comentado com vocês, geração contínua e frequente de valor, no sentido de que a gente consiga fazer coisas, né, e trabalhar com coisas que possam ir gerando valor, no sentido de eu ver que a coisa está funcionando, né? Então, por exemplo, eu poder trabalhar em projetos, né, que justamente a gente tem entregáveis ao longo do projeto, que a gente possa entender se isso está funcionando ou não está funcionando, justamente, e tem a ver com essa questão toda de inspeção e adaptação, né? Quer dizer, eu poder continuamente olhar, né? De repente eu tento algumas coisas, tento uma forma, tento utilizar uma ferramenta, tento uma forma nova de organização, e lá para eu identificar que aquilo não funciona, né? E aí eu mudar um pouquinho e eu ir justamente alterando aos poucos e poder entendendo um pouquinho melhor o que não funciona. E simplesmente não condenar tudo aquilo, né? Porque de repente não funcionou em determinado momento, né? E a questão toda de desenvolvimento de talentos. Tem um autor que é bem da área de engenharia de software, que ele assim, é bem clássico nessa área, né? E daqui a pouco eu paro de falar de engenharia de software, mas que chama Watts Humphrey, né? Ele já faleceu. E ele dizia o seguinte, que cada projeto deveria servir não só para desenvolver software, no caso que é software, né, mas também para desenvolver talentos, né. Então, a gente pensa assim que todo o nosso trabalho, né, pensando em pós-graduação, quando a gente vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, vai fazer o TCC na graduação, vai fazer uma disciplina, né, tudo isso tem que servir também para desenvolver algumas habilidades pessoais nossas, né, e não só a gente conseguir chegar naquele objetivo específico. Então, essa questão toda de gestão ágil de projetos, ela não é simplesmente fazer rápido de qualquer jeito, não planejar, trabalhar o máximo possível para gerar maior valor, né? Então, a ideia é que a gente possa ter trabalho, por um lado, focado, mas, ao mesmo tempo, conseguir gastar energia naquilo que realmente vai gerar maior valor. E aí entra a questão das ferramentas, né? Então, se a gente consegue organizar bem esse nosso cenário, a gente consegue utilizar as ferramentas de uma forma também mais adequada, justamente para trabalhar com questões
que sejam mais repetitivas, mais enfadonhas, né? Que a gente possa gastar energia naquilo que é mais legal, que é mais interessante, e aquilo que a gente realmente pode contribuir muito mais. Né? Então, em vez de eu estar buscando onde é que eu tinha gravado aquele arquivo, onde é que eu tinha gravado aquele, né? Eu salvei aquele determinado artigo, já feito uma pesquisa, já não sei mais onde é que está. Então, a gente possa focar justamente em analisar aquele conteúdo do artigo, de propor novas ideias e trabalhar com novos projetos, tá? Então, a ideia, né, dessa questão da gestão ágil, ela tem a ver com isso, né? Então, assim, de que a gente possa realmente, né, trabalhar com entregas contínuas, daquela questão de trabalhar com ciclos curtos, né, que eu vou falar daqui a pouco. Então, a gente tem um projeto lá de 1 ano, mas ao mesmo tempo a gente tem vários ciclos dentro desse ano, né? E, obviamente, eu sei que, em geral, a gente acaba trabalhando com checkpoints, mas de uma maneira que a gente não só olha a questão do que está sendo produzido, mas como ele está sendo produzido. Então, eu tenho a chance de dizer, cara, essa semana não rendeu, foi ruim, assim, olha, vamos ver o que deu errado, né? Vamos ver se realmente é uma situação completamente atípica, que às vezes acontece, né? Certos fatores externos que acontecem, ou não, né? Tem poxa, eu estou insistindo em fazer alguma coisa e isso não está funcionando, né? Então, eu vou dar um exemplo, pelo amor de Deus, não é porque, né, não entrando na questão da educação física, porque eu não tenho competência para isso, mas que tem a ver, né, por exemplo, eu sempre achei lindo essa questão, as pessoas dizem assim, nossa, eu acordo e vou treinar, porque daí depois está feito, não sei o quê, eu me sinto muito melhor, é fantástico, né, meu dia rende pra caramba. Eu tentei fazer isso muitas vezes, e foi interessante que, em determinado momento que a coisa começou a funcionar, eu disse, tá, caramba, é o seguinte, não funciona para mim. Funciona para mim, de repente, treinar no final da tarde, às vezes à noite, às vezes no meio da tarde. Claro, tem uma certa flexibilidade também com relação à questão dos horários. Mas de manhã, o que funciona para mim é eu estar concentrada no meu trabalho, lendo, fazendo reuniões que sejam mais complexas. Aí eu consigo gerar muito mais valor do que indo, né, de repente, treinar de manhã cedo. Por que eu estou dando esse exemplo? Ele é relativamente bobo, mas vocês imaginem o tempo que eu gastei pensando assim, cara, mas assim, é tão legal, porque realmente a gente continua achando super legal, chiquérrimo, mas assim, não funciona para mim, né? E isso foi depois de um tempo, e aí tem toda a questão, né, da gente poder parar e pensar um pouquinho e se adaptar. E lá pelas tantas as coisas também, obviamente, podem ir mudando, tá? Então, mais uma outra pesquisinha aqui do Mentimeter, rapidinho para vocês, né? Eu queria saber, assim, pensando nessa questão dos princípios ágeis que a gente falou até agora, rapidinho, né? Mas que palavras que você tem na cabeça de vocês? Então, a gente vai fazer aqui uma nuvem de palavras. Então, é o mesmo QR Code, tá? Eu já mudei ali o slide, então deve aparecer para vocês. Ou então pode digitar ali mente.com e usar esse código aqui de acesso, tá? Então, vou voltar aqui para o QR Code. Uhum, tá, legal. Ah, peraí, não compartilhei, né? Ah, interessante. Ciência, flexibilidade, produtividade, sustentabilidade, constância, olha, muito legal. Muito bom. Na organização está aparecendo mais aí. Nossa, muito bom. Agilidade, nossa, perfeito, pessoal. Então, a ideia é que realmente a gente tenha justamente por ter essa questão toda de ciclos e checkpoints e tal, a gente tem essa oportunidade para estar sempre olhando. Então, assim, poxa, né, de repente esse ciclo, as coisas não deram certo, mas em outros momentos, né, a gente pode justamente fazer alguma coisa um pouquinho diferente. Então, assim, um dos métodos, né, que falo, que daí tem várias ferramentas associadas, né, é o Kanban. Alguém aqui já ouviu falar do Kanban, já usou? Então, o que acontece? O Kanban,
o conceito dele, né, ele vem lá do contexto mais industrial, eu estou trazendo tudo coisa antiga, né, 86, 1940, mas assim, na verdade são conceitos que são antigos, mas que são vistos, né, e revistos e apresentados também de uma forma um pouquinho diferente. Mas o contexto original foi lá da Toyota, como uma forma de poder aumentar a eficiência. Ó, temos TCC do pai da minha filha. Legal. Então, foi uma forma de melhorar a eficiência da produção das fábricas, né? Então, para eliminar principalmente a questão toda de desperdícios, né? Então, para se garantir que realmente um fluxo de produção fosse bem estabelecido e fosse respeitado de uma maneira, né, a ser sustentável e tal. Então, o que o Kanban é, né? Isso é uma coisa que eu uso bastante, talvez vocês até já usem, alguns vocês usem, mas sem saber o nome, tá? Ele é uma ferramenta visual, né, que ajuda a gente a gerenciar tarefas. É engraçado porque, assim, acaba sempre aparecendo as figurinhas dos post-its, né, nessas coisas de métodos ágeis, de Kanban e tal. Eu falei lá de software, mas, assim, agora eu estou falando de coisas que não... A gente até usa em projeto de software também, mas que, né, pode se usar para qualquer outra coisa. Eu, basicamente, agora praticamente não desenvolvo software, eu utilizo para qualquer outra coisa, né. Então, assim, aqui está a fotinho com os post-its, mas, na verdade, eu utilizo uma ferramenta, já vou mostrar para vocês qual é, mas ela ajuda justamente a gente a visualizar o que a gente tem para fazer. Porque o que acontece? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas, assim, às vezes a gente está fazendo aqui, né, que a gente está assistindo uma aula online, a pessoa diz, nossa, eu tenho que comprar manteiga. Daí já anota em algum lugar, esquece tal, diz, nossa, mas eu tenho que mandar um e-mail para o fulano, eu vou fazer agora, senão eu vou esquecer. E daí eu mando um e-mail, daí comecei a escrever, eu disse, nossa, mas eu tinha que ver se o resultado do projeto, que ele já saiu do edital. Daí eu abro uma aba, né? E eu vou abrindo coisas, fazendo, e às vezes a gente acaba não completando, porque a gente lembra de uma outra coisa que era mais urgente, né? Então, o que acontece? A ideia do Kanban é que a gente vá criando, e aqui eu já vou mostrar para vocês o que eu utilizo, que é o Trello, não sei se vocês conhecem o Trello, né? Então, assim, é uma ferramenta que tem a versão paga e a versão gratuita, a gente usa a versão gratuita, então, e a ideia é justamente a gente poder, deixa eu até entrar aqui nesse exemplo que eu criei aqui, eu não vou mostrar para vocês meu Trello. Na verdade, eu tenho vários quadros, né, pessoais, mas aí, de repente, assusta, né? Mas, assim, qual é a ideia, tá? Então, assim, esse aqui eu criei, assim, fictício, mas a gente pode, nessa questão toda do Trello, a gente pode criar quantas listas dessas que a gente fala, a gente quiser, tá? Pensando na questão do Kanban, deixa eu voltar aqui, o Kanban original, digamos, o mais clássico, ele tem essas 3 listas aqui, o a fazer, fazendo e feito. Então, eu lembrei que eu tenho que comprar manteiga. Eu vou lá e crio um cartão e coloco aqui. Então, assim, ou poderia ser o post-it, ou então, que é o que a gente vai fazer assim, olha, eu tenho aqui o quadrinho a fazer, eu digo, olha, vou colocar aqui, comprar manteiga. Tá aqui. Agora, eu tenho que mandar um e-mail, né, mandar e-mail para a Flávia, tá? E aí, pessoal, é muito legal, porque assim, a gente pode criar quantas listas aqui a gente quiser, né? Como eu disse, eu criei aqui só as listas nesse primeiro quadro que eu estou mostrando para vocês, né? As mais... Bom, na verdade, aqui eu acabei criando outra. Mas, bom, ok. Então, assim, as mais clássicas é o a fazer, eu vou criando, e a ideia é justamente que eu possa focar naquela atividade que eu estou fazendo, né? Então, por exemplo, eu estou assistindo a aula aqui. Eu lembrei de comprar manteiga, eu anoto lá e estou lá, né? Daí terminou a aula, terminou, sei lá, eu vou, né, depois organizar as atividades, eu vou organizar. Então, agora, olha só, terminou a aula aqui, ainda vai dar tempo, eu vou lá vou aproveitar no supermercado. Eu coloco aqui na coluna do fazendo, né? Então, compro lá a manteiga, ou já deixo aqui para saber, né, que isso está sendo feito, e depois, quando estiver pronto, eu coloco aqui nessa coluna do feito. Mas a ideia principal, né, é que a gente justamente possa a gente possa se organizar sem a gente perder o foco daquilo que a gente está fazendo, né?
Então, assim, esse programa, eu vi uma pergunta aqui da Juliana, né? Ele tem a versão paga, Juliana, e tem a versão gratuita. Eu uso a versão gratuita, tá? Então, assim, ele tem algumas restrições. Então, por exemplo, a gente pode convidar pessoas para fazer parte, né, dos quadros. A gente pode criar quantos quadros quiser, mas daí a gente não pode ter mais de 10 pessoas que possam olhar o mesmo quadro. Então, tem algumas restrições nesse sentido. Mas, em termos de organização pessoal ou pequenos grupos, é super tranquilo. Dá para usar a versão gratuita bem, bem tranquilo, tá? Então, e o legal é o seguinte, né? Aqui a gente tem, por exemplo, tá? Aqui eu criei algumas etiquetas. Vocês viram que aqui tem um verdinho aqui, né? Tem o verdinho, o vermelho, né? O azul e tal, o roxo, né? Então, o que acontece? Aqui a gente pode criar essas etiquetas. Aqui eu criei só o alta, tipo prioridade alta, o seria bom, se der tempo, para outra oficina, para outra aula, né? E só se precisar fazer muito. Isso aqui a gente pode colocar completamente, assim, isso aqui é completamente customizável. Eu posso escolher, inclusive, outra cor e tal, né? Então, assim, sei lá, aqui. Só em último caso, eu posso fazer o que eu quiser, né? Então, mas a ideia das etiquetas é que a gente possa, inclusive, criar novas etiquetas e tudo, e rapidamente, por exemplo, aqui no verdinho, eu coloquei como alta prioridade. Então, eu consigo ver de uma forma muito rápida, sem ter que abrir o cartão, aqui, desculpa. Aqui nós temos listas, e cada um desses itens aqui são o que a gente chama de cartões, tá? Então, sem ter que abrir o cartão, eu já consigo ver qual é a prioridade que eu dei, né, naquele momento, que eu posso mudar. Agora, eu criava slides, estava em alta prioridade, né? Então, e eu posso, inclusive, acrescentar checklists aqui, ó. Eu acrescentei um checklist, posso acrescentar um outro checklist, por exemplo. E aqui nesse, ó, aqui eu vou, sei lá. Tá? E conforme eu vou clicando aqui, ele vai mostrando o percentual do quão completo, né, de completeza, né, o percentual de que, então, eu posso simplesmente excluir, quer dizer, ele é muito flexível nesse sentido, né, e vocês vejam que isso tudo aqui está sendo registrado. Então, por exemplo, se eu compartilho esse quadro com alguém, eu tenho aqui as informações, eu posso simplesmente ocultar os detalhes, né, ou mostrar os detalhes para tudo aqui, ó, Juliana Herbert removeu o checklist, concluiu o item 3, concluiu o item 2, né, mas, assim, normalmente eu deixo os detalhes ocultos, mas eu consigo, olha, eu vou, por exemplo, eu vou começar aqui a criar os slides, eu vou colocar aqui no Fazendo, e eu já criei a questão do conteúdo por parte do curso, né, por cada uma das partes do curso. Então, eu tenho um dos 3 itens que já estão ok, tá? Então, o que eu costumo utilizar? Como eu disse para vocês, né, só para ter uma ideia. Não, isso vai ficar... Eu tenho muitos quadros aqui. Aqui, por exemplo, é um quadro que é utilizado com uma colega minha dentro de um núcleo que eu coordeno também dentro da UFSPA, que é o núcleo de qualidade interna. Ó, então, a gente tem aqui né, vários itens e com colunas, com listas que são um pouquinho diferentes daquelas que eu estava mostrando para vocês, mas que justamente nos dão essa noção. E aqui, ó, a gente tem as etiquetas também com outro significado. Ó, necessita de ajustes, atualizar no portal, para avaliação Andressa, que é o nome da minha colega, né? Então, mas o que eu acho muito interessante, como eu disse para vocês, a questão toda do Trello, é que a gente consegue, isso também tem aplicativo, né? Então, a gente consegue ir registrando essas informações, e um princípio do Kanban é que a gente limite o número de coisas que a gente está fazendo ao mesmo tempo, justamente por aquela ideia de que a gente possa ir completando os itens e não simplesmente ir fazendo, né? Sabe, é aquilo que eu estava falando, bom, eu comecei agora a fazer os slides, eu comecei a preparar tal coisa, agora eu comecei a responder tal coisa, então não é que a gente não possa fazer coisas em paralelo, mas a gente cuide para que a gente possa ir completando também esses itens, né? E, assim, quando a gente começa a utilizar uma ferramenta dessas, então, assim, a ideia do método inicial Kanban. E, como eu disse, existem várias ferramentas que podem ser utilizadas para isso, né?
o exemplo aqui, que é o que eu uso, é o Trello. Então, assim, o prazer que dá a gente poder arrastar um cartão desses para essa coluna de feito, vocês não têm ideia, é fantástico. Né? Porque a gente vai diminuindo, de repente, aqui essa listinha, né? Para justamente começar a terminar esses itens, né? Então, inclusive, pessoal, daí a gente tem assim, ó, eu vou colocar um outro exemplo, que daí é o que eu coloquei só o esqueleto, mas é o quadro que eu utilizo, assim, no meu dia a dia, para as minhas atividades de forma geral, tá? Claro que ele tem branco, mas assim, ele não tem branco, né, normalmente, mas eu tenho uma coluna do a fazer, eu sempre vou organizando aqui para, bom, o que eu estou fazendo, o que é para fazer hoje, né? Tenho feito, tem aquilo que é nessa semana, nesse mês, e ideias. Que a questão toda de ideias é aquela coisa assim, de a gente está fazendo alguma coisa e diz, isso aqui de repente podia ser usado para tal outra coisa. Então, em vez de anotar em algum lugar, eu acho também muito legal as pessoas que têm um caderninho. Eu tenho um caderninho, só que eu acabo, às vezes, esquecendo o caderninho, fazendo tal coisa. Então, assim, o Trello está sempre comigo. Então, porque está no celular, ou está no computador, né? Então, eu anoto as coisas no Trello. E aí, de vez em quando, eu volto, olho aquela coluna de ideias e eu digo, tá, essa ideia aqui é, sei lá, o que eu estava pensando na hora que eu anotei, porque não tem sentido, né, assim, não tem sentido nenhum. E tem outras ideias que eu digo, nossa, fantástico, inclusive geraram um teste de doutorado, então eu estou orientando os meus, tá? Então, assim, as coisas podem acontecer. E aí, pessoal, justamente dá esse panorama geral, né, de que a gente possa, de uma forma rápida, conseguir ter uma ideia de tudo que a gente tem para fazer e, eventualmente, justamente fazendo essa divisão que é comum aqui, eu faço, dizer, bom, ok, eu tenho essa lista aqui de 500, sei lá, 40 itens para fazer, mas hoje, o que eu estou planejando fazer? Hoje eu estou planejando fazer esses 10 itens. E isso é sustentável, no sentido que se eu fizer só esses 10 itens, está tudo bem, né? Porque justamente eu consigo planejar fazer no restante. Mas eu não consegui fazer. Eu volto, daí depois aqueles itens ali e replanejo, né? Poxa, realmente eu vou colocar para amanhã ou de repente eu volto, né? E de repente, sei lá, vejo que aquele item não era tão importante, por exemplo, né? E aí remanejo, tá? Eu não estou olhando tantos comentários aqui, Flávia. Tem alguns que de vez em quando eu estou ali. Ô, Juliana, com relação aos comentários, estão sendo meio que desabafos. Ok, então tá, tranquilo. Mas pergunta. Não, a Juliana fez a pergunta mesmo, a professora Juliana Borges fez e você respondeu. O resto são desabafos, como faço tudo isso no papel, uso agenda, coisas assim. Entendi. Não, tranquilo. Então, assim, ó, claro, aqui, pessoal, eu estou mostrando de uma forma, assim, muito rápida, né? Mas é uma ferramenta que tem, inclusive, algumas integrações com inteligência artificial, para, por exemplo, olha, eu tenho uma determinada tarefa, desmembre várias tarefas, propriamente, não necessariamente vão ser aquelas tarefas que vão ser as mais adequadas para vocês, mas podem dar ideias, né? Então, é tipo a ideia do ChatGPT, né? Não é que ele vai resolver os problemas, mas, eventualmente, ele pode dar umas ideias muito legais. Então, a gente pode colocar também o que chama de Power Up, que é, por exemplo, colocar para fazer notificações, integração com o Google Drive, integração com o Google Agenda, né? Então, assim, para vocês conhecerem, depois, se vocês se interessarem, realmente buscar, tem uma série de videozinhos, é muito legal, né? Então, sim, o que acontece? A gente pode, daí, aqui, a gente tem o que a gente chama de áreas de trabalho, tá? Então, quando a gente cria uma área de trabalho, vou colocar aqui para vocês. Não, vamos aqui para as áreas de trabalho. Tá? Então, assim, ó, eu estou aqui na página inicial, né? Então, começo a criar, crio um quadro, e aqui no quadro, por exemplo, ok, tá. Não, vamos aqui, eu acho que vai ser mais fácilzinho para mostrar. A gente pode compartilhar diretamente aqui esse quadro, então eu posso aqui no compartilhar, tá? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei qualquer pessoa com link, porque eu coloquei o link ali nos slides, para vocês poderem ver, né?
ou então, justamente, eu posso colocar aqui alguma pessoa, né? Então, que vamos supor aqui, bom, essa aqui é uma pessoa que já tem a conta, né? Vamos supor que eu seja uma pessoa que não tem a conta no Trello. Flávia, me diz qual é o teu e-mail, por favor, pode colocar aqui. Flávia, de repente apareceu aqui. Não, não tem. Flávia Porto, será que é essa? Não sei. flaviaporto30@gmail.com. Era essa mesmo. Eu tinha. Então, tá. Então, o que acontece? Se a Flávia já tem conta, né? Então, já vai receber um convite no e-mail, né? E se a pessoa não tem conta no Trello, ela recebe igual o convite, só que recebe o convite dizendo assim, olha, a Juliana te convidou para participar desse quadro. Então, a ideia é que, não é? Então, assim, você tem que criar a conta no Trello, que daí cria ali com o Google, ou cria de qualquer outra forma, e já entra depois no quadro, tá? Então, assim, o compartilhamento é bem tranquilo, assim, aqueles meios de compartilhamento meio comuns, assim, que a gente está acostumado, tá? Então, eu tenho quadros justamente também de orientação, tudo, né, com os alunos, e aí ajuda bastante, porque dentro por exemplo, do meu quadro geral, eu posso, dentro de um cartão, referenciar outros cartões. Então, eu posso ter um cartão que é a questão, assim, de, olha, sei lá, organizar orientações. E aí, dentro desse cartão, tem uma referência para o cartão de orientação do fulano, do Beltrano, né, e de outras coisas. Então, assim, eu vou deixar uns linkzinhos também, eu vou inserir aqui uns links para uns tutoriais bem legais, assim, do Trello, mas ajuda muito, facilita muito, porque quando a gente também anota, sabe que está naquele local, a gente meio que libera um pouquinho de espaço, assim, né, no cérebro. Então, aquela ideia de que conhecimento tem um pouco de espaço, eu acho que é meio balela. E, assim, existem várias outras ferramentas, né, com versões gratuitas que podem ser utilizadas para a gente trabalhar nessa questão do Kanban. Mas o Kanban sempre com essa ideia de que a gente tenha, então, um local onde a gente coloque todas as tarefas que vão sendo realizadas e cuide justamente para que a gente não tenha uma quantidade muito grande de tarefas que estão sendo feitas e a gente não consegue justamente finalizá-las, né? O Notion é uma outra ferramenta muito legal, né? Que pode ser bem interessante. Tem o Tasks Board da Google. Essa eu não cheguei a utilizar ainda, eu vi, né, que até quando eu estava preparando, que ela, então, está aí disponível. Eu gosto bastante das ferramentas da Google, mas especificamente essa eu não utilizei ainda, né? O Kanban Flow também é gratuito e outras, tá? Bom, e ainda dentro da questão dos métodos ágeis, antes de eu entrar naquela questão das ferramentas, né, mais específicas de IA, a gente tem também um outro conceito que é muito interessante, que chama de Scrum. Alguém aqui conhece alguma coisa de rugby? Opa, nossa, eu esqueci, né, que vocês são da educação física, então, assim, alguém sabe explicar o que é o Scrum, o Scrummage no rugby? Ah, então tá. Eu sempre pergunto antes, né? Porque, assim, lá no Uruguai é um problema, porque o pessoal joga bastante rugby, né? Então, quando eu falo da questão do scrum, eu digo, bom, então tá, você que, né, joga rugby, né? Pode explicar o que é? Porque o meu conhecimento de rugby, ele se limita a explicar o que é isso aqui, e olha lá. Mas a ideia, esse conceito, ele vem da questão do rugby, da ideia de que, em determinado momento, né, que a bola sai de jogo, a bola tem que ser colocada em jogo de novo, então, assim, a equipe, ela se junta e rapidamente ela se auto-organiza para colocar a bola em jogo usando alguma estratégia, que pode ser mais de defesa, de ataque, ou seja lá o que for, dependendo, obviamente, todo do contexto do jogo. Mas isso acontece porque a equipe, ela já treinou muito antes, ela já sabe funcionar, já sabe, digamos, ela já sabe como atuar, né, diante desses vários cenários. Então, o que acontece? Dentro da questão dos métodos ágeis, foi definido, né, foi proposto essa questão do Scrum, que foi também definido mais no contexto de software, mas é utilizado para tudo, e justamente a ideia, né, até do Scrum Alliance, é que é a ideia de transformar, né, o mundo do trabalho em um mundo, né, que seja melhor, de mais qualidade de vida, etc. Mas qual é a ideia? É que a gente vai fazer uma organização aqui inicial, geral, de um projeto, por exemplo, de alguma coisa, depois a gente vai trabalhar justamente em ciclos, que são o que a gente chama de sprint.
Então, pensando naquela coisa, assim, de sprint mesmo de corrida. Olha, a gente vai definir um ciclo que é de uma semana. Então, assim, eu tenho um planejamento geral para alguma coisa, mas eu vou fazer um super planejamento daquela semana específica. Chega no final da semana, por exemplo, né, a gente fala aqui da questão de sprints, de 2 ou 4 semanas, tal. Eu, particularmente, para a questão de organização de projetos, vida pessoal, etc., eu trabalho com uma semana. Então, a gente definiu aquelas atividades, definiu aquelas tarefas para serem realizadas. Chega no final daquela semana, a gente tem um conceito que a gente chama de time box. Então, assim, ó, chegou no final de semana, nossa, mas eu tinha aquela lista, eu estou quase terminando. Então, assim, chegou na sexta-feira, por exemplo, se eu estender para segunda, terça, de repente eu termino. Não existe isso nessa questão dos métodos ágeis. A ideia é, terminou o sprint, terminou a semana, eu avalio o que deu certo, o que deu errado, pode ser comigo mesmo, ou dentro de uma equipe, com alunos, né, ou com colegas, seja lá o que for. Eu volto, né? A gente volta todas essas atividades, digamos, para aquele quadro lá do a fazer, que a gente chama de backlog, e aí reanalisa a prioridade. Porque, às vezes, dependendo do que aconteceu naquela semana, a prioridade mudou. Então, não necessariamente aquilo que estava quase pronto e que não terminou, não foi finalizado naquela semana, necessariamente vai ser finalizado na outra semana. A gente vai olhar de novo o resto, todo o conjunto, e vai identificar, poxa, mas aquilo que a gente tinha planejado, de repente a gente vai deixar para mais adiante, porque eu preciso de mais informações, eu preciso, nossa, seria importante eu, por exemplo, conversar com determinada pessoa que não vai estar aqui no início da semana, então vamos adiantar essa outra tarefa, e aí para essa questão toda da priorização, que é muito importante, pensando na questão do quadro Kanban, a ideia é que eu tenha aquela minha lista do a fazer e que ela seja constantemente repriorizada. E que pode ser tanto com relação à questão da importância e urgência, quanto com relação àquilo que, de repente, eu posso até ter itens que são mais importantes e urgentes, se eu estou falando, não estou com muita cabeça para aquilo. Então, eu vou já tirar um outro item, eu estou tirando um item daqueles a fazer, que talvez não seja dos mais importantes e mais urgentes, mas é uma coisa a menos que eu vou ter para fazer depois, né? Mas, assim, se a gente for priorizar com relação à questão toda de importância e urgência, tem essa questão da matriz de Eisenhower, que vocês talvez já conheçam por outros nomes e tal, mas a ideia é da gente considerar, avaliar as tarefas com relação à importância e urgência. Claro que aquilo que é mais importante e mais urgente, a ideia é que a gente possa conseguir tentar fazer antes, né? E aquilo que é menos importante e menos urgente, pode ficar eventualmente para depois. E até aqui, né, um exemplo assim de plano de ação, eventualmente, né, algumas coisas podem até ser delegadas eventualmente para outras pessoas ou, sei lá, ser feitas, né, de outras formas, tá? Bom, e uma outra coisa interessante também, que eu vou comentar um pouquinho antes de ir para outras ferramentas, que eu não aprofundei aqui, mas que eu acho que é legal, de repente, para quem se interessar dar uma olhadinha, é nessa ideia do Management 3.0. Qual é a ideia do Management 3.0? Existem várias ferramentazinhas, entre aspas, porque elas são, assim, muito relacionadas a dinâmicas. Mas, assim, em termos de dinâmicas, para a gente fazer com equipes de projeto, com grupos de alunos, tem uma série de dinâmicas interessantíssimas. Uma delas é essa história do Moving Motivator. O que é isso? Tem até o videozinho, não vou passar o vídeo agora, nem nada e tal, mas a ideia é que a gente vai analisar, e é importante a gente analisar, assim, o que é importante para a gente em um determinado projeto, em determinada, ou eventualmente até numa determinada atividade. Por exemplo, eu posso estar num projeto de pesquisa em que, poxa, é importantíssimo que eu assuma a liderança, quer dizer, eu quero realmente me posicionar nessa área, eu quero, né, me tornar uma das pessoas que tenha, sei lá, um certo reconhecimento na área. Tem outros projetos de pesquisa que o que eu quero é, principalmente, aprender sobre aquilo. Eu não tenho a motivação de me posicionar na área. E isso não torna, obviamente, a minha participação pior ou melhor, né? Mas se eu quiser me posicionar em tudo quanto é área, isso vai ser complicado, porque dentro daquela história do quando tudo é importante, nada é importante, né? Então, e aí, justamente, a gente conhecer, e essa história, o que acontece? O joguinho, digamos, a dinâmica, a gente tem esses cartõezinhos,
né? Então, tem os cartões lá nesse site, nos vários idiomas, inclusive português, em que a gente daí recorta e a gente justamente ordena esses cartões de acordo com a nossa motivação com relação àquele projeto, tá? E aí a gente se dá conta, então, do que realmente importa quando a gente for priorizar as tarefas, tá? Então, talvez, né, tenha ficado um pouquinho etéreo aqui, assim, a ideia, né? Mas é essa questão de que a gente considera não só aquilo que, poxa, mas assim, sempre vai ser importante eu aprender sobre a área, porque aprender é super importante, ok, mas assim, existem formas diferentes, existem projetos diferentes, e existem também, eventualmente, motivações diferentes com relação a isso, tá? E aí, pessoal, só um pouquinho. Eu acabei adiantando aqui uma coisa importante, tá? No final de cada sprint, por exemplo, no final da semana, a ideia é que a gente tenha o que a gente chama de revisão e de retrospectiva. O que é isso? A revisão é a gente verificar, tá? Vamos ver, se aqueles itens que eu tinha planejado, eles realmente foram feitos, aqueles que eu coloquei para colunas feitos, né? Eles realmente foram feitos, tá certo? Eu coloquei, estão a contento, era como eu tinha, né, pensado, como deveria acontecer. E a retrospectiva é eu pensar no processo. Eventualmente, eu posso passar por um sprint que deu tudo certo, eu fiz aqueles 10 itens que eu tinha me proposto a fazer, só que assim, foi um inferno. Foi aquela coisa assim de gente, eu nunca mais quero passar por uma semana tão complicada como essa, ou tem 10 coisas que não funcionaram, e eventualmente a gente não pode não ter completado aqueles itens que a gente tinha proposto, e isso pode, né, digamos, podem ter acontecido coisas no processo que a gente quer repetir. Então, a ideia da retrospectiva é que a gente possa pensar, bom, vamos ver, o que deu certo e que eu quero repetir, quero seguir fazendo, e o que deu errado e que eu quero evitar. Tá? Então, de repente, olha, eu posso ver assim que, poxa, essa ideia de eu, sei lá, acordar cedo e, né, fazer de tudo para que eu possa ir treinar, não está tão certo. Vai ter que buscar outro horário. Então, assim, vamos ver o que faz com que tipo de atividade realmente, né, é melhor de eu fazer de manhã cedo. Ou, por exemplo, olha, a gente definiu que nesse projeto, entre os colegas e tal, a gente está fazendo uma comunicação via WhatsApp. Não está funcionando, porque a gente está perdendo informações, a gente está... Ou não está funcionando, então vamos continuar utilizando. Mas é a gente parar para analisar, né? E mesmo que seja só em nós mesmos, né? Ou então com um colega, se for uma equipe. Tá? Então, agora eu vou para mais um quadrinho aqui para vocês. Deixa eu só mudar aqui o slide. Que eu queria que vocês me dissessem o seguinte, ó. Como é que vocês acham que a inteligência artificial, né? Já que eu sou da área da computação, vou falar algumas coisas aqui de IA. Como é que vocês acham que a inteligência artificial pode, né, ou pode nos ajudar a melhorar a produtividade na pós-graduação? Tá? É o mesmo QR Code, então, assim, eu mudei ali o slide, a princípio deve funcionar ali para vocês, né? Ou então, vocês podem também, digitalmente.com, e colocar aquele código ali no médio. Quando vocês digitam, eu vou fazer login aqui no outro software que eu vou mostrar para vocês. Que ótimo, muito bom. Automação de tarefas, muito bom. Escrevendo a tese, não, é verdade. É verdade. O que mais que vocês acham que poderia ajudar? Olha, perfeito. Corrigir os ortográficos, texto, automatizar a tese, otimizar a reunião. Ótimo. E aí existe uma questão toda que quando a gente fala em inteligência artificial, às vezes, né, tem uma questão assim, não vou usar, porque isso, né, nossa, é super complicado, tem uma série de problemas éticos e tal, ou não, vou usar para tudo, vou fazer, né, fazer com que ela escreva meus textos, escreva meus artigos, e obviamente não é uma coisa ou outra, né, existem uma série de possibilidades aí entre uma situação e outra que eu citei. Né, organizar dados, revisão de letra. Nossa, fantástico, ótimo. Vamos falar um pouquinho disso, então. Deixa eu aqui voltar.
slide. Muito legal. Então, pessoal, assim, ó, eu sou usuária de inteligência artificial, eu não sou uma estudiosa da inteligência artificial, tá? Então, a ideia é eu mostrar algumas coisas que eu tenho utilizado, tá? Então, assim, bom, uma das primeiras, né, coisas que eu ia comentar com vocês aqui é a questão toda para a gente otimizar a pesquisa e o gerenciamento de referências. Aqui, alguns aqui vocês talvez conheçam, né? O Mendeley, quem é que utiliza aqui o Mendeley? Alguém usa o Zotero, né? O Mendeley eu uso direto. É, fantástico, né? Então, o Mendeley, assim, a ideia, né? Quem não usa, por favor, veja o Zotero, né? Então, assim, é muito interessante, é aquela questão da gente poder justamente baixar os nossos artigos, né? Organizá-los em bibliotecas e tal, o EndNote também, claro, com certeza, né? Ele também pode ser utilizado, né? Então, eu não vou mostrar esses dois para vocês, porque eles já são de maior conhecimento, né? Mas eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas, exemplos de ferramentas que podem ser utilizadas a partir da organização que a gente pode fazer com o Mendeley, o Zotero. Eu acho que o EndNote também, tá? Na verdade, eu não uso o EndNote, mas eu acredito que sim, tá? Porque o que acontece? Com o Mendeley e o Zotero, a gente consegue organizar os artigos. Quem não souber do que eu estou falando também pode, né, perguntar tudo. Então, assim, a ideia é que a gente possa organizar os artigos em bibliotecas, né, de uma maneira que a gente possa saber, olha, onde é que está aquele determinado artigo, ou, por exemplo, eu estou escrevendo um texto, em vez de colocar lá, fazer aquela referência, né, que era aquela coisa super complicada, tinha que ver como é que faz, letra maiúscula, letra minúscula, negrito, não negrito, colocar o número, renumerar, então isso tudo ele faz automaticamente, né, a gente já tem as referências ali, mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é a partir dele algumas coisas que eu não sei se vocês já conhecem, né? Mas algumas ferramentas muito interessantes. A primeira que eu vou mostrar é essa Research Rabbit. Deixa eu ver agora se ele vai logar aqui direto no meu... Ai, que bom, ele logou. Eu tive que reiniciar o computador, eu vou ter que ficar logando aqui ao vivo, fica complicado. Tá, então o que acontece? Aqui ela tem ele tem uma conexão direta com a Zotero, né? A gente pode importar, inclusive, biblioteca e tudo isso, né? E uma coisa muito legal, então vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui eu fiz aqui de poucas coisas. Então aqui eu tenho aqui um artigo só de simulação de hipogravidade, que tem a ver aí com essa área, né, da ciência espacial e tal, que a Flávia tem bastante experiência. Então, assim, ó, a gente tem aqui esse artigo ele vem lá do Zotero, tá? Então eu consigo, né, clicar aqui no artigo, eu tenho acesso a ele completo, né? Então, no caso, aqui eu posso, né, baixar e tal. E aqui, deixa eu ver aqui o que eu estou compartilhando aqui com vocês. Ok. Bom, mas o que faz essa Research Rabbit? Beleza, eu tenho aqui, no caso, eu selecionei aqui alguns artigos específicos, a gente pode fazer um conjunto de artigos, mas para mostrar para vocês, assim, pela primeira vez, acaba sendo melhor. E daí ele faz justamente uma pesquisa em bases, e eu posso calibrar essa pesquisa para especificar em que bases, por exemplo, PubMed, Web of Science, Scopus, etc. E daí ele vai buscar aqui a questão de trabalhos similares, olha só, trabalhos similares relacionados àquele artigo, era de simulação de hipogravidade, né? E eu posso clicar aqui em qualquer um deles, e eu tenho acesso, então, ao resumo, né, ao abstract, e ao PDF, tá? Em todos os casos de Open Access e muitos casos também, né, inclusive da questão toda de artigos pagos, é uma coisa aí que, né, também pode acontecer aí, tá? Então, olha só, eu posso também pegar, isso eu peguei, quais são os artigos relacionados a isso. Eu pego todas as referências bibliográficas, ele pegou as referências bibliográficas daquele artigo, organizou aqui para mim, então eu já consigo ter acesso direto a esses artigos, né? Então, vamos supor aqui, e todas as citações também dele, né?
Então, vocês vejam aqui, por exemplo, que, poxa, eu achei interessante aqui, e aí a gente pode ir indo em cadeia, né? Então, por exemplo, eu vou ver aqui esse aqui sobre o ciclo circadiano, e aí, de novo, vocês vejam que eu tenho acesso aqui ao artigo, e, de novo, a partir desse artigo, eu tenho acesso a trabalhos que sejam similares a ele, tá? Então, eu posso, por exemplo, olha, mas especificamente esse autor, o que ele publicou já? Daí eu posso pegar, olha, aqui nesse caso são 4 autores, então eu vou pegar especificamente, por exemplo, esse autor aqui, tá? Na verdade, ele só tem um artigo, vamos pegar um outro que tem mais, tá, ok, tem os colaboradores, não peguei um bom exemplo em termos de quantidade de artigos, né? Alguns autores sugeridos, porque tem algum tipo de colaboração, né? Mas, assim, o interessante é que justamente a gente consegue fazer isso tudo, por exemplo, olha só, esse artigo aqui. Eu estou orientando agora um trabalho de mestrado, que começou há pouco tempo, que é sobre a utilização de LLMs, que é tipo ChatGPT, esse tipo de inteligência artificial, né? Os Large Language Models, no ensino da semiologia psiquiátrica. Então, eu estou orientando e tem um professor que é psiquiatra que está orientando. E o aluno é formado em informática biomédica. Então, a ideia é a gente poder utilizar as LLMs para simular pacientes, né? E não simular o terapeuta em si, tá? Então, por exemplo, é um assunto muito novo, né? Porque as LLMs a gente tem, assim, mais popularizadas há muito pouco tempo. Então, assim, por exemplo, com relação a esse artigo aqui, ele não encontrou outros trabalhos semelhantes, tá? Então, assim, tem aqui os trabalhos dos próprios autores, então, a gente pode ter, né, pode ver, por exemplo, esse autor aqui, na verdade, não tem mais nenhuma outra publicação. Então, isso também é interessante, porque a gente possa olhar e entender um pouquinho mais qual é o histórico daquelas pessoas, né? Então, e, ao mesmo tempo, por que eu selecionei esse aqui, que parece uma espécie de contra-exemplo, né? Esse aluno está fazendo agora uma revisão de escopo sobre o tema, justamente para a gente ver o que existe sobre esse tema, né? Existem várias coisas, sim, mas daí de formas um pouquinho diferentes. Então, essa ferramenta, esse tipo de ferramenta, ou qualquer outra ferramenta que eu estou mostrando para vocês, não é uma ferramenta que vai resolver todos os nossos problemas e diz, bom, ok, a partir daí eu não preciso mais fazer buscas PubMed, não sei quais são as principais bases aí que vocês buscam, né? Mas, assim, ou seja, não substitui as buscas, mas ajuda a gente a ter essa visão um pouquinho geral do que pode estar acontecendo com relação a esse artigo, tá? Então, isso aqui é uma né? Então, por exemplo, eu posso importar a minha coleção, né? A minha biblioteca lá do Zotero, né? E aí, então, fazer justamente essa pesquisa. Então, é legal porque, assim, lá pelas Santas, a gente pode, na verdade, pode ir seguindo aqui, ou seja, eu peguei aqui as citações, daí eu pego esse artigo específico e eu vou olhar todas as referências dele, aquela questão do snowballing, né, que a gente fala, para fazer as análises, né, de referências. Então, eu pego aqui, poxa, daí tem já desses autores específicos, são autores que trabalham bastante nisso. Então, poxa, tem esse aqui, de repente eu estou interessada nessa organização aqui, Orlando Health, então vou olhar exatamente quais são as citações. Então, vocês entendem, quer dizer, é uma coisa que nos ajuda a gente organizar as informações que estão, digamos, né, de alguma forma distribuídas, né? Uma outra ferramenta que eu gostaria de mostrar para vocês, que eu também já utilizei e tal, é essa aqui, Connected Papers, tá? Essa aqui, não fez o login aqui. Fez o login, perfeito. Tá. Então, pessoal, vamos aqui para o... Essa aqui, ela tem uma limitação. Então, por exemplo, para conta gratuita, tá? O Research Rabbit gratuito, a gente pode fazer, nossa, muita coisa. Esse Connected Papers, ele tem a ideia de que a gente possa construir 5 grafos por mês, na versão gratuita, tá? Então,
Deixa eu entrar aqui para vocês. Vamos pegar aqui, eu vou pegar um dos papers aqui. Eu vou pegar, por exemplo, aquele dos LLMs, né, para semiologia psiquiátrica. Ou não, vou pegar aqui um de microgravidade, né, eu vou pegar esse artigo aqui, ó, né, um update dos efeitos de microgravidade no sistema musculoesquelético. Acho que tem um pouquinho mais a ver, assim, com áreas de vocês. Coloquei aqui o DOI, né? E aí ele vai criar um grafo das relações, uma série de tipos de relações, por exemplo, com outras referências, né, com outros artigos. Como assim, querido? Ok. Poxa, esse aqui eu achei que fosse ser mais fácil ainda. Vamos pegar, então, eu vou pegar, então, aquele que eu ia pegar originalmente, que é aquele das LLMs. E esse foi um dos que eu tinha feito. Deixa eu só pegar o DOI dele aqui. Vamos ver aqui. Olha só. Então, ele está construindo o grafo. Ele vai mostrar depois o que é o, né? Então, tá aqui a nova versão, né? E aí, pessoal, justamente ele faz a ideia, né? Connected Papers. Então, ele vai fazer uma relação, né? De artigos que estão relacionados a ele. E a gente pode pegar tanto trabalhos que são derivados a partir dele, quanto trabalhos, então, anteriores, né? E a ideia justamente aí é o seguinte, né? É realmente aqui, sei lá, aquela sub-área que está relacionada ao artigo. E aí a gente começa a ver os trabalhos, aqueles que são clássicos, né? Os seminais e tal, então, que são citados pela maioria dos artigos relacionados àquele artigo daquela área. E a gente, pelo menos, pode dar uma olhada, eventualmente, claro, ele pode estar sendo referenciado por um motivo que não nos interessa, ou não, ele pode ser um artigo que interessa e a gente possa olhar, né, e possa entender, então, por que ele está sendo referenciado. Ou então, então aqui, ó, aqui vocês têm justamente ó, o artigo e o resuminho dele, o abstract, né? Ou então vocês podem trabalhar em cima da questão de trabalhos que foram derivados a partir dele, né? Que de alguma forma, então, citam aquele outro artigo, tá? Então, esse Connected Papers, ele tem bem essa limitação da versão gratuita, mas, assim, a versão paga, eu não vendo, não crio nada, tá? Mas, assim, só para vocês terem uma ideia, né? Então, eventualmente, também não é uma coisa, assim, absurda, né? São $36 anuais, não que o dólar esteja num valor, assim, muito agradável para a gente, né? Mas, de qualquer forma, também não é, assim, nada absurdo. E uma outra ferramenta que eu queria mostrar para vocês também é essa aqui do Answer This, tá? Então, assim, ela tem também a versão gratuita e a versão paga, tá? Então, assim, eu tenho utilizado a gratuita. E aí, a ideia, né? Aí fala aqui, né? Então, uma literatura e tal, em segundos. Então, não é assim que ela vai fazer a literatura, né? A revisão de literatura para vocês. Mas a ideia, né? O que ele tal, é que a gente possa, então, trabalhar, né? Então, em cima, por exemplo, de, sei lá, vamos pesquisar aqui. What are the main tá. Né? Então, assim, eu posso aqui calibrar, posso, olha, vai pesquisar em todos os sites, né, a questão toda de datas, né, o número mínimo de citações e tal, e ele, então, fazer a pesquisa, né.
Então, assim, a pesquisa em si tá, ok, a gente faz bases, né, e essa pesquisa nas bases, ela acaba sendo muito parecida com isso. Mas uma coisa muito legal dessa ferramenta, eu vou já falando enquanto ele está gerando, é que ele tem uma opção ali que ele chama de converse com um PDF, que a gente diz assim, tá, mas qual é o objetivo dessa pesquisa? Ah, ele mostra lá. Quais foram as limitações apresentadas? Qual é? Então, ele usa a questão toda digamos, do que tem por trás do ChatGPT, que é essa questão da LLM, né, da gente trabalhar com linguagem natural, com inteligência artificial, para interpretar aquela nossa pergunta e para buscar informação no PDF. E eu posso também buscar num conjunto de PDFs. Olha, conversa, pega esses 3 artigos aqui e compara as limitações entre eles. Né? Tá? Então, eu estou mostrando de uma forma muito breve, muito rápida para vocês, já estou vendo que eu estou passando aqui um pouco da hora, tá? Mas, assim, é mais para vocês conhecerem, né? E todas elas têm vários videozinhos, tem coisas muito legais, né? Para vocês trabalharem a partir daí. Mas essa questão do Chat with PDF é que eu acho mais fantástica aí nessa ferramenta específica, tá? Tem uma outra que eu vou deixar o link também, que ela faz assim, ela diz que ela é como é que é? É o ChatGPT mais acadêmico, que ela restringe todas as bases, a ideia é que ela diminua a questão toda das alucinações do ChatGPT. Vocês já ouviram falar desse conceito? Alucinação é quando a população começa a falar de uma coisa errada, mas com toda a assertividade do mundo, né? Como inclusive acontece com algumas pessoas às vezes, né? Mas a ideia é que justamente a gente diminua a chance, né? De alucinação. Então, trabalhando realmente com bases, né? De artigos, com bases acadêmicas e não com todo o conteúdo da internet, tá? Bom, ele está demorando um pouquinho mais, eu vou seguir um pouquinho adiante, mas depois a gente pode voltar a ele, né, se for o caso, tá? Bom, outras ferramentas assim, de IA para planejamento e organização de projetos acadêmicos. Tanto o Trello quanto o Notion, que eu tinha comentado anteriormente para vocês, tem vários plugins, então, ou no Trello chama de Power Up, tá? Então, que trabalham com a questão da inteligência artificial, nesse sentido de poder, de repente, automatizar algumas pequenas tarefas, de poder, né, de quebrar uma tarefa em várias, ou de poder ver coisas em comum. Então, assim, de novo, não é que revolucionem, né, o mundo, mas, assim, ajuda bastante justamente a gente poder diminuir a nossa carga, né, de trabalho e tal. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ele treinou aqui, né? Então, ele buscou, ó, ele fez uma pesquisa aqui sobre, respondendo, né, quais são os principais efeitos. O que ele faz é colocar referências bibliográficas. Então, as referências estão aqui, né? Ele diz, olha, se é insight ou se é extraído daquele artigo. Tá? Então, de todos eles, né? E aqui, pessoal, ó, vocês têm as referências, né? E aqui vocês têm justamente, né, essa questão do quadrinho, né? Fazendo essa síntese das informações, tá? E vocês podem daí marcar lá os artigos, por exemplo, e fazer essa questão do chat with papers. Tá? Que ele está um pouquinho lerdo aí hoje, mas é a ideia de que vocês possam fazer perguntas, como eu tinha comentado anteriormente, né? E aí, a partir daí, ele poder justamente analisar esse conteúdo e responder essas perguntas, tá? Bom, para otimização de tempo, produtividade, tem essas duas ferramentas aqui, o Focus To-Do e o Pomodoro Focus. Eu vou mostrar para vocês esse Pomodoro. Deixa eu ver aqui. O que é? Vocês já ouviram falar dessa técnica chamada Pomodoro? Pomodoro é tomate, né, em italiano, mas a ideia é a seguinte, até tem quando ele começou a ser utilizado, então, assim, tem um timerzinho, assim, que é no formato do tomate, aqueles timers, assim, de cozinha, né? Mas a ideia é que a gente possa se organizar, a gente diz, poxa, mas eu tenho que fazer tudo isso aqui, ai, que saco, eu não tô afim de fazer, né? Então, assim, daí a gente começa, mas eu vou
eu vou fazer agora, eu vou mandar tal e-mail. Agora eu vou, sei lá, eu vou pegar um café. Eu vou fazer, sabe quando a gente começa justamente a postergar uma série, né, de coisas? Então, a ideia do Pomodoro é assim, a gente define um timer, diz, olha, o tempo mais tradicional a gente pode aí, né, adaptar, mas é 25 minutos. Então, durante 25 minutos eu vou ficar focado nessa tarefa. E determinando esses 25 minutos, eu vou usar 5 minutos ou 10 minutos para fazer outras coisas quaisquer. Então, assim, a gente meio que definir, né, algumas, digamos, algumas fatias de tempo para focar. E aí, essa ferramenta, ela é gratuita, né? Então, a gente tem aqui o timer, que pode ser utilizado, né, o tempo para focar, e aí ela depois gera alguns relatórios, né? Então, relatórios, por exemplo, de quantas fatias de tempo a gente realmente conseguiu focar, quais foram as tarefas, né? Um ranking, por exemplo, né, das pessoas que conseguiram focar mais tempo mundialmente. Mas, assim, o relatório é bem interessante porque a gente justamente consegue depois ter uma noção de onde é que foi nosso tempo, tá? Então, esse Fox To Do também, só que ele é uma ferramenta que a gente tem que fazer o download, ela é gratuita também, e ela tem essa ideia de que a gente possa ir anotando as atividades, tá? Isso funciona, não é porque seja assim o tempo todo, mas é aquela coisa assim de, deixa eu entender onde é que eu estou gastando o meu tempo. Não sei se já aconteceu com vocês, né? A gente teve um dia de assim, eu não consegui almoçar direito, eu corri feito doido, né? O tempo todo e eu não fiz nada, né? Então, é aquela ideia da gente começar a anotar para a gente mesmo, não é para mostrar para o chefe, não é para mostrar para o professor, e depois entender onde é que a gente está gastando esse tempo, tá? Eu acabei também colocando aqui, vocês viram que algumas ferramentas, né, algumas imagens, né, que eu coloquei foram todas geradas pela IA, eu tenho utilizado bastante, então, geradores, né, de imagens que não são especificamente de produtividade, mas de alguma forma também ajudam, né, porque a gente não precisa mais ficar buscando imagens, então, só para vocês terem uma ideia, isso tudo pensando realmente são comandos, né, então a gente explica como é que a gente quer essa imagem. Então, só para dar uma... Deixa eu colocar aqui. Ó, por exemplo, essa imagem aqui, que está no fundo aqui do nosso site, do Núcleo de Saúde Digital, foi gerada por IA. Isso aqui foi gerado pelo ChatGPT. Mas as fotos não. Só somos nós mesmos. Mas, assim, então, são ferramentas bem interessantes. Eu não vou entrar aqui, porque senão a gente... Né, eu já estou passando tempo, eu acho que é importante a gente poder conversar um pouquinho, né? Mas, e assim, não são comandos super específicos, eu quero um rosto de tal jeito, né? Tudo assim, olha, por exemplo, os meus comandos em geral, eu quero uma equipe formada por, sei lá, homens, mulheres, colorido, moderno. Então, ele mostra várias opções, a gente vai gerando novamente, né? Tudo isso de uma forma gratuita. E para terminar, né, ferramentas que eu queria comentar de revisão sistemática, não sei se vocês conhecem o Ryan, né, que é a ferramenta que eu mais utilizo, né, então, o Ryan permite justamente que a gente possa fazer então, acho que vários de vocês conhecem, eu vou acabar não mostrando aqui, né, mas, assim, tem uma série de vídeos legais para isso, principalmente para essa questão da revisão sistemática, que a gente tem mais de uma pessoa trabalhando, né, então a gente precisa fazer de uma revisão cega, então, assim, né, para eu... Pois é, sabe, Cristiane, que eu também gostava mais da interface anterior. É interessante, ele ficou mais bonito de alguma forma, mas eu não sei ainda se eu não estou acostumada ou se realmente a interface dele piorou. Mas, bom, mas o Ryan é muito interessante para isso. Eu posso fazer uma revisão cega. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma revisão sistemática com 3 colegas e eu não quero que a opinião de nós, entre nós, né, acabe influenciando a gente ter aceitado ou não um determinado paper, né? Então, a gente faz uma revisão cega e depois verifica, né, quais são os conflitos, etc. O Covidence, ele é bem interessante também, ele é muito semelhante ao Ryan, mas ele tem uma versão, ele é um pouco mais restrito com relação à questão free. O Ryan, a versão gratuita, ela é mais robusta, assim, né, então, mas ele é bem interessante também com relação a isso. Claro que, assim, ó, tudo sobre a gente precisa considerar a questão toda, né, de considerações éticas. Então, não é que a gente vai fazer com que, nossa, então o professor será substituído pela IA? Nunca. Né? O pesquisador será substituído pela IA? Não, gente. Mas, assim,
Claro que, mas aí o pesquisador é aquele que busca aquele determinado, né, assunto, simplesmente não faz nenhuma análise crítica, tá, esse sim, né? O professor que usa aqueles mesmos slides, fica lendo aqueles slides sem fazer nenhuma, sim. Assim como aquele médico que também não olha para o paciente, que de repente só pega aquele conjunto de sintomas e chega a uma doença, talvez aí a substitua, né? Mas não pensando na ideia de profissionais que são muito mais completos, né? Então, a gente precisa, obviamente, utilizar de uma forma bastante consciente, tá? Então, assim, para terminar, realmente terminar, então, o último, deixa eu só mudar aqui o slide, deixa eu ver onde é que está o Mentimeter. Só um momentinho que ele está carregando. Eu vou pedir para vocês, então, fazerem aqui a última participação, tá, no Mentimeter, e aí, com isso, a gente também já vai terminando, né? E perguntar para vocês isso, né? O que vocês acham que, de repente, vocês pretendem utilizar, implementar, o que vocês acharam, né, interessante aí dessa aula, tá? Deixa eu colocar aqui no Mentimeter. Então, pode ser com aquele mesmo QR Code, acho que se você só clicar no próximo, como eu mudei o slide, né, ele já vai mostrar, então, assim, fique à vontade para colocar o que vocês... Né, pode ser uma coisa simples, sei lá, Trello, né, eu sei que eu apresentei muitas não, né, mas várias ferramentas, todas elas têm link ali nesses slides, por isso que eu vou passar também os slides para vocês, né. Legal. Assim, não, tranquilo. Ótimo, que bom. Nossa, eu vim para a geração de imagens, é fantástico. Esse Research Rabbit, o único problema dele é que às vezes a gente tem que cuidar, assim, e é interessante, eu faço muito isso, porque eu me disperso de uma maneira muito fácil. Então, lá pelas tantas, eu entrei para ver uma coisa, eu vou indo, porque ele vai a partir de um artigo, vai depois do outro artigo, a gente vai indo. Então, eu faço time box, por exemplo, eu vou usar durante 20 minutos essa análise. Então, terminou 20 minutos, terminou. Né? Então, claro que com isso não, mas eu quero continuar, então não posso porque eu estabeleci 20 minutos. Lembrem, a ideia de um planejamento inicial é justamente a gente ter uma referência, então eu posso estabelecer mais tempo, mas a ideia é que a gente não se perca, né, com relação aos objetivos, tá? Bom, mas então, pessoal, eu acabei mudando o slide errado, mas é isso, assim, desculpem, eu acabei passando um pouquinho aí do tempo, né? Desculpa, só um pouquinho, eu compartilhei aqui, ó. Então, obrigada, né, por vocês, de novo, pelo convite, Flávia, né, é um prazer. Eu acho que tem tempo a gente conversar um pouquinho. Aqui tem meu contato, meu e-mail e meu LinkedIn, né? Fiquem à vontade para, sei lá, mandar perguntas, comentários, além do que a gente vai conversar agora, né? Fiquem super à vontade para entrar em contato. Como eu disse, eu não sou uma expert nessas ferramentas, não sou expert em IA, mas eu estou compartilhando mesmo algumas coisas assim que eu tenho utilizado e que tem ajudado bastante assim, a facilitar o trabalho. Obrigada, Juliana. Acho que foi muito bom. Como uma usuária, pelo menos para mim, me pareceu uma expert no assunto. Algumas ferramentas eu já conhecia, mas outras não. Acho que foi muito bom. Teve uma pergunta só que acabou não sendo respondida, Juliana Borges, sobre o Zotero, que você perguntou se ele também gerencia referências no texto. Não foi isso? Tá. Aí, se Juliana puder responder. Juliana Claro. Herbert puder responder. Sim, ele gerencia. A gente consegue utilizá-lo daí tanto no Google Docs, por exemplo, né, quanto no Word. Então, assim, consegue fazer coisas muito semelhantes ao que se faz com o Mendeley, né? Só que, por exemplo, o Mendeley com o Google Docs é um pouquinho mais complicado, assim, de utilizar, pela questão toda de plugins e tal. Então, o Zotero até ele é mais fácil. A gente consegue utilizá-lo mais diretamente no Google Docs. Né? No Word, o uso é bem semelhante, assim, tanto do Zotero quanto do Mendeley. Né? E se vocês utilizam um deles, a gente consegue exportar para o outro muito facilmente, assim, né? Porque daí gera
aqueles arquivinhos ali de exportação da biblioteca, né? E daí conseguem importar. Olha, que legal, Cristiane. Eu sou usuária, assim, de Zotero. O EndNote, parabéns, Juliana, foi excelente, eu adorei. Né? A gente pode responder de novo aquela pergunta inicial que você fez, a gente se acha uma organização pessoal boa, porque eu achava que eu tinha uma boa organização, descobri que não. Assim, foi realmente esclarecedor, assim, né? Acho que divisor de águas aí para muita gente, para a gente começar a usar essas ferramentas. Agora, o Zotero eu não sabia, porque o EndNote eu acho que ele não dá para a gente usar no Google Docs também, né? Eu nunca consegui, não sabia que outras ferramentas de gerenciamento de referência, né? Funcionavam no Google Docs. O EndNote eu tenho muito pouca experiência. Eu usei um pouquinho lá no início e depois já mudei. Então, eu não sei como é que seria no Google Docs. Agora, o Zotero eu uso direto no Google Docs. Assim, ele é bem tranquilo para usar. Então, eu vou experimentar, porque pelo visto não deve ser mais a ideal o EndNote, né? Acho que pelo que eu percebi, tem outras melhores aí, novas. Digo que me falta conhecimento do EndNote. Realmente, eu não saberia nem comparar, aquela questão assim de, né, como a questão do usuário, né? Então, assim, não, eu fiz uma revisão, não fiz. Então, realmente, eu não sei dizer, né? Bom, a Flávia utiliza no EndNote, tem que lá. Flávia, fala aí, ajuda aí a gente. Não, o EndNote eu parei de usar. Eu usei muito tempo no mestrado, doutorado e tal. E aí, quando eu perdi meu computador, precisei formatar do zero e tal, aí eu perdi o EndNote. Como tinha licença bem mais cara e tal, aí eu acho que eu não usei. Bom, o tempo foi passando, e aí quando eu encontrei um aluno que ele tinha um computador que não rodava o EndNote, ele procurou um outro programa que fizesse a mesma coisa e achou o Mendeley. E aí eu não conhecia, passei a usar, a entender ali, aí eu achei tão mais fácil, tão mais intuitivo, inclusive para alunos de graduação, que eu esqueci completamente o EndNote, sei que existe, lembro de alguns caminhos dele, mas eu nunca mais usei. Então eu fiquei só com o Mendeley, porque até então foi o que me serviu para os meus propósitos. Então, o Zotero eu não conheço. Eu conheço sim, eu sei que existe, mas eu não sei como é que funciona. E eu acho que a gente vai até optando pelos programas, pelas estratégias assim, né? Porque são tantas opções. Eu não sei vocês, mas a sensação que dá, às vezes, é que quando a gente tem muita opção, como se fosse um self-service de comida, você não sabe muito bem o que escolher e tal, aí você esquece da sua dieta, esquece das coisas que você tem que comer. Então, muita opção, sem você saber muito bem do que se trata, eu acho que é ruim. Mas também é uma maneira de você se organizar, é claro, né? Porque tudo isso aí, esse era até o ponto que eu queria falar com você, Juliana Herbert. Todas essas ferramentas que hoje em dia tem, a gente ficar contra, dizer que não podemos usar chat GPT, coisas assim, não vai fazer com que deixe de existir, e nem que os alunos vão usar, eles vão usar, podem não usar na sua frente, mas eles vão usar. Então, vamos conhecer um pouco melhor essas ferramentas, pelo menos é assim que eu tenho pensado, mas ainda assim eu tenho certa dificuldade, porque no início da tua palestra, quando você falou assim, tem umas mensagens assim no chat, era como se fosse um desabafo. Eu fico na agenda, eu fico nisso, eu fico naquilo. Mas a ideia é essa, vamos nos organizar melhor para não dar aquela sensação de estar fazendo um monte de coisas e ao mesmo tempo não tem resultado nenhum. Parece que a gente nada para morrer na praia. Eu acho que a ideia é essa. E aí eu queria perguntar de você, com a tua experiência mesmo, a experiência, você falou que não é expert, mas a sua experiência. Você vê assim um perigo ou um cuidado nos certos exageros no uso dessas tecnologias? Por exemplo, no Trello, que aí tem outros parecidos com o Trello também, até usados em empresas, né? Empresas que têm projetos, aí eu tenho um projeto tal,
tocado por tais pessoas. E aí eu fico vendo o andamento daquele projeto e assim funciona com outros projetos. Mas, às vezes, eu já encontrei algumas pessoas assim, que parece haver um certo exagero. Por exemplo, eu fico tão focada em saber se a Juliana está cumprindo a parte dela, se o Adriano está cumprindo a parte dele, se ele está mó tempão na mesma tarefa e não anda, e aí eu fico muito só em cima daquilo ali, se está funcionando ou não. E aí, em termos de pesquisa, formação do aluno, né, porque estamos na pós-graduação, vai ficando meio de lado. Ora, se aquela tarefa específica não está andando, ou não está andando como eu gostaria, pode ser que é uma tarefa muito complexa, pode ser que eu tenha dado pouco tempo, e aí eu fico em cima de produção, resultado, e aí não deu certo. Eu queria que você, se você tiver como dividir com a gente, sobre a tua experiência quando esse tipo de ferramenta é um excesso. Só um outro exemplo. Quando o aluno ainda não está com a tua bagagem, ainda não tem uma formação mais firme, mais sólida, e aí ele tem preguiça de interpretar, ler um artigo. Aí ele vai no chat de GPT ou qualquer outro programa desse que vai dizer, me diz aí, o que esse artigo está falando? Quais as limitações dele? E ele mesmo não leu. O tal programa pode mentir para ele, ter algum problema ali, falar tudo errado para ele, mas ele acaba usando aquilo ali de bengala. Então, se você puder falar um pouco sobre esses excessos, quando a gente confia muito nessas ferramentas. Se há também, né? Se há. Claro, não, interessantíssimo, interessantíssima. E é uma preocupação constante também, assim, que eu tenho, Flávia, né? Eu compartilho com você, assim, né? Porque, realmente, a ferramenta ela tem que nos ajudar, ela tem que servir para a gente, né? Então, assim, a gente não pode trabalhar para se adaptar, digamos, à ferramenta. Ela tem, inclusive, eventualmente, né, alguns falaram aqui da questão do caderninho, do não sei o quê. Gente, se o caderninho está funcionando, está tudo bem, não precisa usar o Trello, não precisa usar o aplicativo, né? Eu, particularmente, nem sei se é pela questão da informática, às vezes até pela questão, né, de, poxa, eu estou, sei lá, eu caminhando em um local, não sei o quê, eu tenho ideias, às vezes a gente esquece e tal, então, para mim, assim, é muito bom ter alguma coisa que eu tenha sempre comigo, que é o meu celular, né? Então, quando não estou no computador, para anotar, né? Agora, assim, ó, o que eu acho que é importante, que eu acho que ajuda, assim, a gente a sair um pouco dessa questão do microgerenciamento, né? Por exemplo, tá? Para os meus alunos, né? A ideia é que, assim, eu tenho o meu quadro pessoal, cada aluno tem o seu quadro pessoal e que eu não vejo. O que eu vou ver, o que a gente vai analisar é a questão toda das tarefas, das atividades e tal, que foram combinadas, por exemplo, entre uma reunião e outra. Né? Então, tem alguns que a gente, por exemplo, eu começo sempre com reuniões, falando sempre da minha experiência, tá, Flávia? Né? Eu estudei baseado em evidências, não, assim, né? Então, em geral, assim, quando eu estou um novo aluno, a gente começa a trabalhar com reuniões semanais, depois a gente começa a espaçar um pouquinho mais, né? E a ideia é que, obviamente, entre essas reuniões a gente pode, eventualmente, conversar, né? Mas, assim, o mais importante não é a questão de ter cumprido aquelas atividades naquele prazo, né? Que a pessoa se programou. É principalmente ela ter entendido aquilo e ter realmente, né, evoluído de alguma forma naquelas atividades. Então, e aí entra a questão da organização, que eu falo sempre, olha, organize e tal, tem pessoas que realmente até utilizam um caderninho, normalmente utilizam outra coisa, né? E é uma coisa assim que o quadro pessoal da gente, por exemplo, o meu quadro do Trello pessoal, eu não mostro nem treinamento, nem nada, é meu. Porque, assim, quem vai avaliar se aquilo tem sentido eu ter colocado num cartão, ter colocado só aquelas atividades naquele turno e tal, sou eu, né? Então, a ideia é que, claro, obviamente, eu preciso, né? Poxa, eu combinei de dar essa aula aqui, eu não posso dizer, não, mas eu decidi não começa a aparecer lá, né? Eu tenho aula amanhã, não, eu não vou, porque eu coloquei outra atividade como sendo mais prioritária. Não, a gente precisa ainda, né, cumprir todos os nossos compromissos. Mas, justamente, a ideia é que não se evite o máximo a questão toda do microgerenciamento, porque é horrível, né? Então, a gente vai estar cumprindo, vai estar fazendo, de repente, a gente está acompanhando essa questão toda de tarefas e tudo, mas não está realmente, né, acompanhando a questão do crescimento. Então, nada substitui a conversa, olho no olho, seja remota, né, o pessoal.
Então, nada substitui aquela questão de, mas e como é que você está? Mas, né, tentar entender um pouquinho mais mesmo da pessoa. Eu acho que isso aí IA não faz, né? E com relação à questão toda né, de usar, de repente, muito ChatGPT e outras coisas assim, para analisar artigo, etc., né? Sim, é uma preocupação. Na verdade, assim, é uma preocupação mais ampla ainda, que é a questão de que a gente está sendo, né, um tanto imediatista. Por exemplo, eu estava esperando a questão do grafo. O grafo leva 1 minuto para ser criado. A gente fica, tá demorado, vamos fazer outra coisa enquanto. Né? Então, assim, poxa, a gente está vendo lá um vídeo do YouTube, está meio lento, vamos colocar em velocidade mais acelerada, ou vamos passar para outra coisa. A gente está ouvindo uma música no Spotify, está passeando por aí, né? Não, isso aqui não está tão legal, vamos passar para outra. Né? Enquanto há um tempo, a gente precisava esperar que a música tocasse no rádio e tal. Não é voltar para isso, né? Mas, de repente, a gente entender que realmente a gente está numa mentalidade talvez um pouquinho mais, né, imediatista, né? Mas aí eu acho que a gente tenta, não necessariamente sempre consegue, né, é tentar desenvolver a questão da análise crítica, do senso crítico. Então, parar e, olha, vamos tentar analisar um pouquinho por que isso, né? Vamos, por exemplo, ontem eu tive uma reunião com alguns orientandos que a gente estava analisando artigos. E o nosso objetivo nessa reunião foi pegar os artigos e a gente, assim, tentou destruir esses artigos. Então, assim, sabe aquela coisa, assim, de uma análise crítica de, vamos ver, metodologicamente, o que podia ter sido diferente? Tá, mas se fizesse de tal jeito, o que poderia acontecer? Por exemplo, aqui a gente pode ter viés, mas como é que a gente pode tirar completamente esse viés? O que poderia ser feito sem pensar em limitação de recursos para tirar completamente esse viés? O que seria legal em termos de tamanho de amostra, mas aí qual é quais são as características? Então, aquelas questões que dificilmente vão ser colocadas e vão ser respondidas por um ChatGPT, né? E aí a gente justamente faz com que, ou tenta ajudar, né, as pessoas a entenderem que realmente a IA pode nos ajudar, mas não substituir, sem dúvida. E se vocês testarem o próprio ChatGPT, olha, eu uso para várias coisas, tá? E eu acho que é interessante, inclusive, às vezes até para conversar sobre uma ideia nova. Por exemplo, vamos falar, olha, né, sei lá, eu vou fazer alguma coisa sobre, por exemplo, até para a questão do curso, né? Eu pensei, deixa eu dar uma olhadinha o que ele sugere em termos de ferramentas gerais para a questão da produtividade. Então, várias eu conheço, esse aqui eu não conheço, vou dar uma olhadinha. Esse aqui mas eu entrei lá, mas ela é só paga, não vai servir. Né? Então, ele pode ser útil para uma série de coisas. Agora, realmente, a questão toda de análise crítica, da gente entender que é uma ferramenta, né? Assim como o Google, né? Quando o Google começou a ser muito utilizado, surgiu essa mesma preocupação, né? Gente, mas com o Google ninguém vai mais fazer trabalho, porque é só procurar no Google e pronto, né? Então, as coisas vão evoluindo e, obviamente, a gente, sei lá, vai tentando evoluir junto, né? As preocupações vão sendo substituídas. Eu não sei se eu respondi, Flávia, ficou meio longa aí a fala. Não, respondeu sim, respondeu. Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário? Bom, Juliana, o tema é muito interessante. Acho que todo mundo ficou aqui instigado a entrar nesses sites que você falou, experimentar mais. Aliás, a tua aula também, você usar de metodologia ativa, de estimular a nossa participação, isso é altamente atual, mas isso também é um papel do professor, né? De querer que o aluno realmente participe daquilo ali. Ninguém sabe se o que a gente está falando realmente está entrando ali na cabecinha do aluno, né? Cada aluno, cada pessoa ali aprende de uma forma, e você interagir com os alunos foi ótimo, usando ferramentas atuais foi ótimo também, porque eu não conhecia essa ferramenta. Quando você começou perguntando, vocês devem conhecer isso aqui. Gente, eu não conheço. E agora? E aí você foi passando a aula, né? Várias coisas eu não conhecia, e alguém botou assim, estou me sentindo jurássica, eu também. Só que eu vou experimentando também, porque eu acho que a gente tem que diminuir a distância, né, dos alunos, porque é aquilo, né, que eu falei no início. A gente ser contra o Google, como no início se foi,
ou ser contra ChatGPT não vai impedir das pessoas usarem essas ferramentas. Então, peraí, o que elas fazem, afinal? Será que eu não posso usá-las nas minhas aulas mesmo? E a pós-graduação tem tantas tarefas para serem feitas, tanto por parte dos professores, coordenadores, e os alunos, que às vezes dá a sensação de que a gente está fazendo um monte de coisa, um monte de coisa, e não está fazendo nada. Eu e Juliana Borges, a gente se viu o dia todo hoje, praticamente. Mas a gente fez muitas coisas virtualmente. Mas a gente fez muitas coisas. Então, eu agradeço mesmo, sabe, você compartilhar da tua experiência. É muito importante a gente ter essa troca, e eu achei muito produtiva mesmo. Falando em produção, produtividade, eu achei prazeroso, o melhor dia. Que bom. Muito obrigada. Imagina, que ótimo, que bom. Juliana Borges levantou a mão? Eu só quero fazer um comentário que eu achei muito curioso, que eu estava recentemente submetendo um artigo, e eu achei muito engraçado que na página da revista eles dizem que o ChatGPT não pode ser coautor do artigo. Porque parece que as pessoas estão cogitando, né? Acho que estão, né, usando, sei lá, como cada um usa de um jeito, mas que ele serve no máximo, aí tem orientação no site, de que ele só pode ser usado como assistente, que tem que acontecer, obviamente, uma supervisão do pesquisador e tudo, mas eu achei muito curioso a revista ter que orientar os pesquisadores de que o ChatGPT não pode ser um coautor, né? A pessoa está... É o exemplo da pessoa que tem alucinação aí. É o ChatGPT, né? Mas sabe que isso eu vi em vários jornais também, Juliana, assim, essa questão, né, para ver que realmente é uma... Né, e já aconteceu, né, a Flávia estava perguntando a minha experiência, já aconteceu uma vez em aula, foi no ano passado, mas um aluno disse assim, mas professora, o ChatGPT disse que não é assim. Tipo, ok. Vamos, daí, claro, a ideia não é, poxa, você que está mentindo. Então, vamos olhar quais são os prompts que você usou para isso, né? Como é que você perguntou? Como é que a gente pode ver? Qual é a base? Pergunta de referência. Vamos olhar aqui as bases. É isso, né? Porque vai ser usado, como a Flávia falou. Exatamente. E recentemente me ajudou bastante, inclusive em apresentação, montando slides. Você pede aquele código, e agora acho que tem outras formas. Você pede, você consegue carregar um documento, uma apresentação que eu tinha que fazer rápido, com base num documento, eu anexei o documento, pedi os códigos, e aí abri no PowerPoint, aí comecei a mexer no PowerPoint já com a base de apresentação. Facilitou muito, é ótimo, né? Só saber usar. Foi ótimo, obrigada. Imagina. Eu acho que um outro tema de apresentação, de aula aberta, assim, seria o uso dessas ferramentas para pesquisa científica. Porque o ChatGPT, quando ele começou, eu achei tão impressionante, quase conversa, você conversa com a pessoa. Pega alguém carente, danou-se, né? Mas ele fala mentiras e inventa coisas, ele inventa referência. Citando, exatamente. Ele inventa. Aí eu fiz, a minha área de estudo agora predominantemente, exercício físico para idosos. Então, eu fiz perguntas sobre tipos de exercícios, qual é o melhor tipo de intervenção, coisas assim, sabe? E aí fiz perguntas. Ele fez um texto, assim, bonito, bem escrito, tal. Aí depois eu pedi, por favor, olha eu, né? Por favor, senhor ChatGPT, por favor, pode inserir referências científicas? Pois não, claro, sei lá. E aí ele botou. Aí eu botou duas. Eu copiei e colei no Google para saber se existiam aqueles trabalhos, porque eu não conhecia. Um existia, o outro não existia. Aí eu fui lá contestar ele. Não achei a referência tal. Você me desculpe, não sei o quê. Ele me deu uma outra referência. Quer dizer, se eu, num primeiro momento, eu não sei muito bem do que está sendo falado ali, eu pego aquela primeira referência que não existe. Não existe. É uma alucinação que a gente estava falando, né? Exatamente. Uma outra coisa importante são as informações de contexto, tá? Só para citar um exemplo rapidinho para vocês.
até foi com esse meu colega que a gente está orientando esse trabalho sobre LLMs e tal, né, ele é psiquiatra, eu mostrei um pouquinho a questão do ChatGPT, e ele foi utilizar para algumas coisas, para uma apresentação, metodologia ativa, umas coisas muito legais, nessa forma como a gente está falando, né, uma forma legal, tudo, né. E daí depois ele perguntou assim, tá, quem é, né, então o nome dele, né, quem é, para ele ver o que o ChatGPT respondia. E o ChatGPT respondeu, olha, é um pesquisador que trabalha com metodologias ativas de ensino, não sei o quê, para lá, e ele falou assim, nossa, achou fantástico, né, porque ele está trabalhando bastante com isso. Daí eu disse para ele, bom, então deixa eu te mostrar, eu vou fazer a mesma pergunta, só que eu já tinha usado, né, falado da questão toda da psiquiatria, e até né, usado lá para a questão de um textinho, porque a gente precisava de algumas questões burocráticas e tal, para ser orientadora, eu digo, deixa eu ver aqui, porque vai para ajudar. E eu fiz a mesma pergunta, e daí disse, não, fulano é um psiquiatra, não sei o que, com pesquisa, né, na área, não, é um pesquisador pesquisa na área da psiquiatria, com tal coisa e tal. Então, o que aconteceu? A mesma pergunta, eu fazendo e ele fazendo, foi diferente a resposta, porque ele tinha pesquisado mais com a questão da informação de contexto mais relacionadas ao ensino, que também está certo, e eu mais da psiquiatria, que também está certo nele. Mas o que o ChatGPT? Ele pegou algumas informações de internet e juntou com as informações de contexto. Então, vocês viram que diferente, né? Pensando que, claro, nenhuma delas estava completa, né? Mas só para dar um exemplo, assim. Muito interessante. Muitas coisas para falarmos sobre isso. Bom, Juliana, mais uma vez, agradeço mesmo, acho que foi uma noite bem agradável aqui, de muitas informações. Agradeço a todos que participaram. Professora Cristiane, vendo o seu rostinho, já que a gente só fala pelo WhatsApp, aos alunos que participaram, aos professores também, que alguns tiveram que sair mais cedo. Eu agradeço a todos, e aí eu encerro aqui a nossa aula de hoje. Obrigada. Muito obrigada, Flávia. Adorei, gente. Muito obrigada a todos.